Fala galerinha, sou o professor Mark de Educação Física e estamos aqui para falar sobre a introdução à ginástica. Olá Elisângela. Bom, quais são os objetivos da nossa aula? Compreender o que é ginástica e conhecer as diferentes modalidades que a ginástica tem. O que nós precisamos saber para poder trabalhar essa aula? Então, vem a perguntinha para vocês. Vocês sabem o que é exercício físico? E vocês sabem qual é a função da ginástica? Respondo para vocês agora. Exercício físico é toda atividade física que tenha um sistema e que tenha um objetivo específico, como emagrecer, ganhar massa muscular, aumentar a nossa resistência para a prática esportiva e assim por diante. E o objetivo da ginástica é trabalhar e melhorar as capacidades físicas da pessoa. Problematizando, vocês já ouviram falar em ginástica? O que você entende enquanto ginástica quando você escuta eu falando? E você já praticou algum tipo de ginástica? Capacidades físicas. O que são as capacidades físicas? Elas são as capacidades inatas do ser humano, ou seja, que nós já nascemos com elas. E elas são treináveis, ou seja, nós podemos melhorá-las. Quais são essas capacidades físicas? Então nós temos a força, a resistência, agilidade, velocidade, coordenação motora, equilíbrio, ritmo, e são essas que a gente consegue treiná-las para melhorá-las. Bom, a palavra ginástica, ela vem do grego gymnastike, que significa a arte ou ato de exercitar o corpo e torná-lo mais forte e mais flexível. Ela tem como objetivo trabalhar as nossas capacidades físicas. Então, esse é o ponto da ginástica, trabalhar e treinar as capacidades físicas. A ginástica, segundo a BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum, ela tem algumas classificações. Então, a primeira delas é a ginástica geral ou ginástica para todos. Ela fala também em ginástica de condicionamento físico, ginástica de conscientização corporal e as ginásticas competitivas, que a BNCC tirou do conteúdo de ginástica e trouxe para o conteúdo de esportes. Então, eles fazem parte junto com os esportes técnico-combinatórios. Vamos começar falando sobre a ginástica para todos. Então, como esse nome já diz, ele é uma ginástica que tem a intenção de oportunizar todas as pessoas a realizarem a ginástica. Ele tem como 4 princípios básicos. A diversão, ou seja, ele tem que ser divertido, alegre, contagiante. Ela tem a intenção de gerar a ginástica ou o fitness, né? Trabalhar as nossas capacidades físicas. A intenção, o fundamento de trabalhar os movimentos desde como ele é até como ele vai se tornar. E tem a intenção da socialização, de gerar amizade, né? Então, essa ginástica ela é uma introdução para que as crianças, os adultos, os idosos tenham prazer em realizar essa ginástica e queiram estar participando. Ela vai explorar as práticas corporais básicas, então acrobacias, movimentos naturais, o saltar, o rolar, né? O levantar e o abaixar.
sempre com expressão do nosso corpo. Então ele vai visar sempre a criatividade e incluir as pessoas. Então a ideia é não rejeitar e não afastar, e sim incluir a todos. Ele engloba vários tipos de manifestação, como a dança, expressões folclóricas e também o circo, com a ginástica circense. Nós temos aqui alguns exemplos, né? Então nós temos as crianças plantando bananeira, nós temos um menino passando por dentro do arco, nós temos os movimentos ginásticos de ponte, com trabalho de equilíbrio, utilizando a bola, um alongamento com a fita e ali do Congresso de Ginástica para Todos, com alguns movimentos ginásticos. Na sequência, nós temos a ginástica de condicionamento físico. Essa ginástica ela vai englobar todas as modalidades que têm por objetivo a aquisição ou manutenção da condição física. Então, todas as atividades que têm como foco melhorar o nosso físico são ditas como ginástica de condicionamento físico. As sessões são planejadas em séries e repetições, dependendo de qual é o seu objetivo, sempre de forma planejada para o que você deseja. E são exemplos: a ginástica laboral, que é aquela relacionada ao trabalho, a ginástica funcional, que tem uma proximidade com as nossas ações do dia a dia. Nós temos o fisiculturismo, que é o trabalho de ganhar massa e crescer a musculatura. Nós temos o crossfit, que é um trabalho com materiais diversos, como, por exemplo, uma corda, um pneu. Então, trabalha o corpo de outra forma. Além de academia e vários outros métodos de ginástica. Então, nós temos aqui alguns exemplos. O primeiro, na laboral, né, dentro do trabalho, com alongamentos e mais focado para a necessidade daquele trabalho. Nós temos o crossfit, com a utilização de materiais, o salto, a utilização do pneu e o levantamento com o peso. Aí nós temos a ginástica funcional, onde a gente trabalha mais movimentos ao mesmo tempo, com mais musculaturas, e trabalha bastante a questão de equilíbrio, que vai nos ajudar no dia a dia. E o fisiculturismo, que é o ganho de massa muscular e aumento de musculatura. Bom, para a gente dar início nessa nossa caminhada da ginástica, eu pergunto para vocês, o que é consciência corporal? Vocês sabem? Já ouviram falar? Vou dar um tempinho para vocês pesquisarem se vocês ainda não conhecem. Voltamos já.
Voltamos, galerinha. E aí, pesquisaram o que é consciência corporal? Já tinham ouvido falar? Então, a consciência corporal, ela tem relação a conhecer o nosso corpo. Como a gente percebe ali a moça olhando para o esqueleto e tentando perceber o seu próprio corpo. Para que a gente possa entender quais são as capacidades que ele tem, até onde o nosso corpo consegue ir, o quanto eu consigo realizar de exercício ou de atividade, né? Então, isso é a consciência corporal. Nós temos que entender que a consciência corporal, ela também faz parte da relação do nosso corpo com o ambiente em que estamos, para que a gente possa compreender esse estar dentro do ambiente. E com isso nós temos mais resultados. Coloquei inclusive uma imagenzinha ali do rapaz equilibrando o corpo por completo, somente com a ponta dos dedos, para que vocês percebam que nós somos o nosso corpo. Então nós temos que conhecer o nosso corpo. Dando continuidade às ginásticas, a gente entra na ginástica de conscientização corporal. Essas são as novas abordagens de trabalho com o corpo. Ela veio para o Brasil na década de 70 e tem como precursora a antiginástica. Ela tem como foco exercícios mais suaves e feitos de maneira mais lenta. Foca muito na respiração e a ideia é que a gente trabalhe o corpo por completo, junto com a mente. Aqui nós temos alguns exemplos dessa ginástica de conscientização. Então nós temos a meditação, nós temos a yoga, nós temos o tai chi, que é aquela arte chinesa oriental, onde você faz os movimentos de luta mais lentos, com trabalho de respiração, para que você consiga trabalhar o corpo e a mente. E nós temos também o Pilates, que é utilizado equipamentos para esses movimentos e essa prática. Vamos ao nosso segundo exercício. Agora que vimos alguns estilos da ginástica, vamos pensar um pouquinho? A gente vai refletir se próximo a vocês, perto da casa de vocês ali, existe algum tipo de ginástica sendo proporcionado. Pode ser pela prefeitura, pode ser por uma pessoa voluntária que esteja num parque ou numa praça trazendo esta atividade, pode ser algum clube, algo que tenha próximo a vocês. E se vocês não sabem se tem, é hora de dar uma pesquisada e olhar se tem algo parecido acontecendo perto de você. Um tempinho para vocês poderem buscar.
Voltamos, pessoal. E aí, perto de vocês existe a ginástica acontecendo? Vocês já haviam se interessado em procurar, em conhecer? Quem sabe agora é hora de abrir a mente e tentar. Bom, vamos à ginástica competitiva, que está na área dos esportes. Essa ginástica ela ficou a cargo da Federação Internacional de Ginástica e fazem parte dessas ginásticas a ginástica artística, rítmica, de trampolim, acrobática, aeróbica e o parkour também faz parte da Federação Internacional de Ginástica. Bom, ginástica artística. A ginástica artística talvez vocês conheçam pelas questões das Olimpíadas, pois o Brasil sempre tem uma boa maneira de competir, sempre está buscando medalha, lutando pela medalha, então está sempre aparecendo no cenário mundial. A ginástica artística ela é dividida em masculina e feminina. A diferença são os aparelhos. Então, na feminina nós temos o solo, o salto sobre cavalo, a trave de equilíbrio, que vocês conseguem ver ali em cima no GIF, e as barras assimétricas, que é uma barra mais alta e uma menor, onde fazem o movimento. A masculina nós temos a argola, inclusive nós temos no GIF ali, o brasileiro Zanetti, quando ganhou a medalha de ouro em Londres. Nós temos o cavalo com alças, as barras paralelas e a barra fixa. Então, no feminino trabalham alguns aparelhos e no masculino outros, explorando toda a flexibilidade, força e agilidade dos atletas. Na sequência, nós temos a ginástica rítmica. A ginástica rítmica é uma mistura de dança com movimentos ginásticos, utilizando elementos para a sua prática. E esses elementos são a fita, a bola, o arco, que nós conhecemos também como bambolê, a corda e as massas. E com esses elementos, eles realizam as atividades. Ainda, esta modalidade tem o foco no feminino, porém, o masculino vem ganhando corpo e crescendo. E quem sabe, logo estará também dentro do cenário olímpico. E nós temos a ginástica acrobática, de trampolim e aeróbica. A de trampolim é quando utilizamos a cama elástica para saltos e acrobacias. A acrobática feito em mais de uma pessoa, com movimentos de contato, jogar para cima, rodopios, mortais e assim por diante. E a aeróbica com a utilização de uma música e movimentos ginásticos interpretando aquela música. Vamos ao nosso terceiro e último exercício de hoje. Para esta atividade, vocês deverão pensar em todos os tipos de ginásticas que foram apresentados para vocês. Vocês vão refletir um pouco sobre elas e vão colocar no caderno qual ou quais chamaram mais a atenção e o porquê. Por que ela chamou tanto a atenção? E vão registrar também se vocês já praticaram algum tipo de ginástica. Se sim, explique qual e como foi a experiência. Se não, dentre essas que comentamos, qual você gostaria? Um tempinho para vocês.
Voltamos, galerinha. E aí? Conseguiram colocar no caderno? Pensaram sobre as ginásticas que vimos hoje? Vocês já haviam praticado alguma? Se sim, que ótimo. Se não, vamos tentar movimentar esse nosso corpinho. Tá? O que vimos na aula de hoje? Então nós vimos o que são as capacidades físicas, que são aquelas que nós nascemos com elas e nós podemos treiná-las, né? Força, flexibilidade, resistência, coordenação, agilidade, entre outras. Nós vimos o significado da palavra gymnastique, né? Que significa a arte de trabalhar e fortalecer o corpo, que vem dos gregos. Nós vimos as classificações da ginástica, segundo a BNCC. Então nós vimos a ginástica para todos, que engloba todas as pessoas participando, com o objetivo de confraternizar, socializar e incluir. Nós vimos a ginástica de condicionamento físico, que tem o foco em trabalhar o nosso corpo. A ginástica de conscientização corporal, que trabalha corpo e mente com bastante respiração. E a ginástica competitiva, com a ginástica artística, rítmica, de trampolim e acrobática. Espero que vocês tenham gostado, compreendido e nos vemos numa próxima. Até mais!